Olá, estamos começando mais um episódio do Maçoncast, o podcast da loja maçônica Luz e Fraternidade. Meu nome é Edival, sou maçom e hoje eu tenho a oportunidade e a honra de estar aqui na presença do nosso irmão Pedro Neto. Pedro Neto, que é um maçom, 3 vezes venerável mestre da loja Luz e Fraternidade. Uma pessoa com grande trabalho prestado para a nossa loja e para a maçonaria ferense. Pedro, é um prazer, uma honra muito grande ter você aqui conosco hoje. A honra é minha, Edivaldo, poder ter essa oportunidade de falar um pouco do meu sentimento que eu tenho pela maçonaria. E, assim, ficou muito difícil eu entrar na maçonaria, até pelos os convites que eu tive, vários convites de pessoas conhecidas, que eu trabalhava nessa época como representante comercial, mas nunca me interessei, né? E o tempo foi me convencendo, vários amigos que eu tenho na maçonaria, isso me passou essa confiança para que eu pudesse ter a ideia do que significava a maçonaria. Então, vários nomes, eu citar alguns aqui, e são muitos, mas não quero ser injusto. São vários ex-veneráveis lá presentes, mas assim, Moreira e Gessindo Guerra foram os que se aproximaram mais para mim tomar essa decisão. Você é daqui de Feira de Santana? Não, eu sou cidadão ferense, porque tenho hoje me deram um título de cidadão ferense, mas eu sou filho de Riachão de Jacuípe. Aliás, não é nem cidade onde eu nasci, é Barreiros, município de Riachão de Jacuípe, né? E aí para cá com a família? Meu pai teve essa bela ideia de voltar para cá para dar estudo aos filhos, né? Nós somos 6 irmãos e viemos para cá, se eu não me engano, em 1962. Eu era uma criança ainda, né? E aqui eu devo a essa cidade tudo que eu consegui aprender e também, falando do que a gente é importante no momento hoje, é a maçonaria, que foi muito bom eu ter aceito essa oportunidade. Hoje eu tenho 32 anos de Luz e Fraternidade, onde conquistei muitas amizades, aprendi muito e continuo aprendendo, claro, mas que me tornei outra pessoa. A maçonaria me transformou em outra pessoa, né? Um ser humano com uma visão de vida totalmente diferente do que eu imaginava antes de entrar na maçonaria. Então, antes você não tinha nenhum contato com a maçonaria, né? Eu entendi que você era representante e nessas andanças por aí você deve ser deparado com vários maçons nas diversas áreas. Você citou um bancário, você citou um comerciante. Então, vários contatos, vários convites, mas você não tinha contato nenhum. Você tinha alguma ideia do que era maçonaria? Não tinha ideia do que era maçonaria, mas o motivo que me fez eu aceitar o convite foi justamente as pessoas que me convidavam, né? Amadeu Ludovico foi venerável lá também, Jaime Rocha, foi venerável lá também, foi delegado, o qual, na minha primeira vez que eu fui delegado, foi substituindo Jaime Rocha, uma pessoa do idoneidade, fui funcionário dele no comércio, e ele me influenciava muito, me chamava também, mas eu nunca tive essa vontade. Partindo do ponto de que essas pessoas que estavam lá, como ele, vários nomes aqui, até o nome de Epaminondas, que é sobrinho de Márcia, né? O próprio Mauro Moraes, ele estava lá, Paim, Zé Moreira, são tantos irmãos que até não estão mais hoje aqui, né? Zé Nunes Macedo, Walter Dias de Oliveira também era um que me convidava muito, o padrinho de Lucas, ei Lucas? Ele me convidava muito, ele era corretor e a gente tinha muito contato, né? Seu Jonas Teles de Carvalho também, mas seu Jonas já não estava mais na maçonaria, mas era um exemplo que eu podia seguir, porque é uma pessoa de uma credibilidade, de uma competência, de uma pessoa
Só tem amor no coração aquele homem, viu? E todas essas coisas me trouxeram para eu. Entendeu? A maçonaria só tem gente boa. Eu gosto de pessoas que estejam no lugar certo, que possam contribuir para que a gente, cada dia, além de aprender, a gente possa transformar a maçonaria na grandeza que ela é. Você se recorda nesse período da sua diretoria, assim, do que você realizou, daquilo que te marcou naquele período de diretoria? Edival, eu sempre tive uma diretoria muito forte de apoio, né? Tem coisas que realmente marca a gente. É como diz assim, muitas pessoas, não é um venerável só que decide por uma loja. Você tem uma diretoria inteligente, são vários pensamentos, várias inteligências juntos e a gente tem que tirar do resultado. Então, sozinho a gente não consegue fazer nada. A gente fez, lá na minha época de Luz e Fraternidade, nos meus primeiros veneralatos, a gente fez muitas obras lá, né? Assim, necessárias. Aquele salão de banquete, a gente fez, aquela cozinha, que não tinha cozinha ali naquele espaço, foi uma das coisas que a gente priorizou até por a minha mulher que cobrar a sociedade feminina, né? E teve algumas outras reformas no salão, teve instalação de ar-condicionado. Nesse último veneralato a gente botou energia solar, teve a fundação o Instituto Yasmin, teve uma reforma Centro da Esportivo. Associação de Surdos e várias outras coisas. Teve também uma época que a gente precisou fazer uma manutenção enorme, uma reforma dentro dos nossos gabinetes dentários que tinha lá, que era um convênio com a Universidade aqui de Feira, né? A Foi UF. você que iniciou isso? Aqueles consultórios odontológicos que funcionavam pela maçonaria? Não, aquele consultório odontológico foi justamente na época que eu entrei. Quem foi o mentor de todo aquele processo foi Vivaldo Cidreira Paim, que foi venerável lá. E contou com o apoio incondicional de vários irmãos, inclusive Mauro Moraes, que era o coordenador na época da polícia na Bahia toda, ele tinha muito acesso, e eu sei que a gente conseguiu fazer esse convênio com a UFS. A gente ali teve o trabalho de fornecer todo o espaço, ar-condicionado, né? E o aparelhagem, a gente não tinha interferência nenhuma no trabalho. Aquilo era uma aula que se aproveitava para dar assistência ali à comunidade que estava próxima, mas era baseado no que ia ser feito daquela aula. Uma limpeza, por exemplo, obturação. Era vinculado à universidade? Não. Era vinculado à universidade. O convênio era a gente que assinava. A gente não, só dava o espaço Era ali. maçonaria com a UFS. O UFS, exatamente. Eu, no meu último veneralato, eu precisei fazer, o último não, no segundo, eu precisei fazer uma reforma lá, que foi uma exigência da vigilância sanitária, para botar autoclave, botar incinerador, criou aquele. E aí a gente teve que fazer, a nossa diretoria decidimos e fizemos aquela reforma lá no parque. E na sua ocasião, como é que eram as paramaçônicas? Nós temos lá os Demolês, nós temos aqui em Feira as Filhas de Jó. Como é que funcionavam as paramaçônicas naquela época? Funcionava tudo lá na nossa loja, Luz e Fraternidade, né? No começo, os Demolê lá. Inclusive, as Filhas de Jó pertencia à Luz e Fraternidade. Hoje as Filhas de Jó de Feira de Santana estão associadas a uma outra loja Tem aqui em apoio da Luz Feira, e Fraternidade, mas hoje é a Estrela da Paz, a Estrela da que, Paz. E que hoje, apadrinhou. exato. E os Demolês estão sob a loja Luz e Fraternidade Luz e Fra- diretamente. Exatamente. Você se lembra da sua diretoria? Quem eram as pessoas que estavam contigo? Lembro, vários. Inclusive, um que eu quero fazer uma referência aqui, que quando a gente mudou o nosso estatuto interno, foi Antônio Jorge da Conceição, era um dos mentores disso aí. O José Moreira também, sempre colaborou muito. Inclusive, eu fui vigilante no veneralato de José Moreira, né? É que assim, eu tive outros cargos na loja lá.
Mas tem vários irmãos. Inclusive eu tenho a relação de todos esses que eu vou passar para você, de toda a minha diretoria, tesoureiro, chanceler, orador. E vem cá, você então, é, duas gestões à frente da nossa loja, que é uma das maiores lojas do estado, né? Você também teve um cargo ligado diretamente à grande loja do estado da Bahia, que é ser um delegado distrital. O que é bem ser um delegado distrital? Como é que foi essa atuação sua como delegado distrital? Como é que foi essa relação direta assim com a grande loja? O delegado distrital, ele tem uma função, não é um cargo que você é eleito, você é indicado pelo grão-mestre, né? E você tem a obrigação de harmonizar a loja e, com todo cuidado e zelo, deixar a loja andar toda como deve ser feito, olhar o comportamento do maçom, do próprio venerável, e com muito cuidado, sem precisar, né? Ou às vezes o comportamento de uma pessoa que não está irregular na loja, ou uma ritualística, ou até um aparamento da pessoa, o delegado tem a obrigação de estar cuidando disso. Ele é um representante do grão-mestre para que as coisas não sejam, é, não sejam nada que não esteja no ritual. Perfeitamente. Mas só uma observação, eu já tive outro cargo na grande loja também, que eu pertencia ao Conselho de Veneráveis da grande loja. O que que isso significa? O conselho é quem dá suporte ao grão-mestrado, né? Ele toma decisões, faz até algum tipo de, digamos assim, de um pré-julgamento para Ser uma uma coisa jurídica, consultoria. é exato, você dá todo o suporte. Hoje ela continua tendo esse conselho. Muito bem. Nessas andanças suas, me lembra, eu sei que você tem uma memória prodigiosa e você conhece muito de maçonaria. Você se relembra assim de fatos curiosos, de acontecimentos assim marcantes que a sua memória traz pra gente? Especificamente não. Eu já, assim, já fazia muita visita a essas lojas fora da nossa jurisdição aqui, né? O estado de São Paulo mesmo, eu já fui para lá e eu fiquei encantado porque lá às vezes tem lojas que funcionam assim, à noite tem 10 reuniões, quase no mesmo horário. E tudo da grande loja mesmo. E tem lojas que assim, que é quase todo mundo médico, quase todo mundo advogado, né? E eu entrei numa loja lá, a primeira vez, eu já era mestre instalado. Aí conversei com um irmão lá, me identifiquei, passei todos o que se deve ser feito, o procedimento para de reconhecimento, né, que nós sabemos. E o camarada chegou lá e me deu logo um cargo, eu digo, meu Deus do céu, eu venerável novo, mas fiquei muito preocupado naquela hora. A ritualística é a mesma e quando você está entre irmãos, você não tem dificuldade nenhuma. Agora, na Luz e Fraternidade, uma coisa que me marcou muito, tinha um irmão lá, chamado José Ribeiro. José Ribeiro era um comerciante, mas viajava também nesse interior comigo. Eu mesmo, depois que eu entrei na maçonaria, eu continuei viajando também. E ele era um camarada, pense no que precisasse para essa loja, ele fazia. Ele trabalhava com negócio de semente e tal. E eu me lembro que Paim deu a ele a incumbência para ele administrar o mausoléu. Aquele mausoléu que a gente tem lá no São João Batista, sabe? Você conhece, né? Sim, conheço. E aí ele administrou, fez tudo, terminou o mausoléu. Coincidentemente, foi ele que inaugurou, foi quem estreou lá, quer dizer, o cara construiu e morreu lá. Então isso me deixou assim, porque era uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. É tanto que hoje o nosso parque esportivo é o nome dele, José Ribeiro. Uma pessoa simples. Ele na ocasião qual era a função dele na loja? Eu não lembro assim do cargo dele, não. Ele era uma pessoa assim, muito amigo, muito querido, mas ele não tinha muita instrução escolar, né? Ele era bem uma pessoa, acho que, mas era um exemplo de maçom e é uma pessoa que eu guardo com muito carinho.
E outra pessoa também que eu tinha uma ligação muito forte é com Jaime Rocha, né? O que eu substituí como delegado. Não que ele perdeu o cargo, ele disse, não, eu só dou o cargo aqui a você. A Essa questão... vinculação se deve assim às atividades da vida ou maçônica? Dival, eu vou confessar uma coisa para você aqui. Eu nunca na minha vida me ofereci e nem disse que queria ser venerável. Todas as vezes que eu fui venerável da loja maçônica Luz e Fraternidade, eu nunca disse assim, ó, eu quero o cargo de venerável. É tanto que no meu primeiro veneralato, eu já tinha sido primeiro vigilante, segundo vigilante de Moreira, e eu estava trabalhando de cobridor externo. Porque eu em 2006, eu passei um ano de 2002 até 2006, frequentei pouco a loja. Depois de velho, meus filhos formados, eu fui fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. E aí eu praticamente quase que eu não ia na loja, porque eu estudava de noite, o cara trabalhava de dia e às vezes até domingo, e eu não tinha tempo de... Mas logo depois que eu foi em 2006, 2005, que eu concluí essa, esse, essa pós-graduação que eu fiz. E aí voltei para a loja. Aí começaram a botar meu nome. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Porque eu acho assim, o maçom, ele não tem que ter essa vaidade de cargo. O cargo acontece normalmente por uma questão de as pessoas indicarem ou achar que ele deve ser e convencer você aí. Porque assim, eu estou encantado com a Luz de Fraternidade, fugindo um pouquinho da pergunta, hoje com os talentos que tem lá. Inclusive, né, vou puxar só com você também é um talento. Eu vejo muitas pessoas promissoras lá, né? Entendeu? E eu fico numa felicidade tão grande que ali é a minha escola. E, como eu disse ontem, por exemplo, na nossa reunião, eu não quis dizer nada, porque eu aprendi tanta coisa ontem, ouvindo, né? Diz que a gente, quando está ouvindo, aprende muito. Tanta coisa maravilhosa que foi dita ali na loja. Então, é isso que é aquela resposta que eu estou lhe dando do que você me perguntou, por que é que você tem tantos anos de maçonaria? É por isso que você começa a se apaixonar. Nesse, nesse longo tempo seu de convívios e de partidas, partidas porque eventualmente a vida habitual leva a pessoa, né? São as famílias, os trabalhos e são muitas atribuições, então às vezes você não tem noites para poder se dedicar a isso. Às vezes é o cansaço da atividade, às vezes é a vida mesmo, é o falecimento. Tem alguma saudade assim especial? As pessoas que marcaram muito lá, eu tenho, é assim, são várias pessoas. Gessindo mesmo, eu senti muito a morte de Gessindo. E Jaime Rocha, foi uma pessoa também que a gente sente. Muitos outros, Zé Carneiro, Paim mesmo. Paim foi quem me iniciou, a postura de Paim, um homem leal, né? Um fato também interessante que aconteceu com Paim lá na loja. Talvez essa ligação muito forte. Muitos, Zé Carneiro, todas essas pessoas, esses ex-veneráveis aí, Zé Ribeiro, muitas pessoas assim deixaram assim, a gente meio chocado, né? Mas é a vida que continua. Vários irmãos lá que a gente, Zé Nunes Macedo também, Walter Dias, pessoas que já estavam lá há muito tempo, a gente tinha aquela, né, aquela confraternização de muitos anos, e aí sente muita falta. Como é que você tem visto a Luz e Fraternidade, a sua evolução nesses últimos 30 anos? Você acha que o tempo tem feito, tem melhorado, tem trazido coisas ruins? Queria que você fizesse um balanço aí de 30 anos de história de Luz e Fraternidade. Como é que você está vendo ela hoje? Hoje eu acho que a Luz de Fraternidade sempre ela foi uma crescente. A gente está comentando sobre quantos irmãos já teve a Luz e ela mantém isso. É uma coisa natural. Até fugindo um pouquinho, igual o Rotary. O Rotary tem 1.200.000 e poucas. Não aumenta nem diminui. Sai, entra gente, sai. Então, a Luz de Fraternidade, eu acho que ela melhorou muito, em todos os sentidos. No aspecto
no aspecto ritualístico, né? Ela tem melhorado muito. A Luz de Fraternidade tem uma coisa diferente das lojas de Feira de Santana. A Luz de Fraternidade tem uma coisa totalmente que é dela, é acolhedora. As lojas que já passaram lá por Luz de Fraternidade, o comportamento de Luz de Fraternidade, que a gente sempre, os ex-veneráveis, a gente tem aquele cuidado ali. Às vezes você está ali na loja e não sabe, mas tem assim, tem um Moreira para dar o suporte, tem, como é que diz, Mário agora, tem Laércio, os últimos, Senna. A gente sempre, às vezes, conversa, alguma coisa que está começando a sair do trilho e volta. Não tem partido, não tem paixão por irmão, nada. A gente tem um cuidado pela loja para que a loja continue nessa crescente que você vê hoje aí. A loja sempre foi assim, uma loja respeitada, uma loja que eu procurei sempre, como eu disse a Mário, ó, harmonizar a loja. A gente não pode estar pegando as coisas e respondendo. Quem está na cadeira de Solomão tem que ter sabedoria para responder as coisas. O equilíbrio e tal, e vai. E eu acho que essa sequência desses veneráveis, todos que passaram depois de mim também, e os que vieram, eu aprendi muito com isso e eu acho que a loja está em crescente. Nesse ano, Pedro, a nossa loja caminha para completar o seu centenário. Em 2026 a gente completa 100 anos de história, o que é uma coisa assim comum para as grandes instituições humanas, inclusive, né? Uma instituição humana com 100 anos de história. Eu queria que você aproveitasse essa fase final da nossa entrevista, da nossa conversa, nosso bate-papo, Bate-papo. para você deixar uma mensagem para os maçons e para as pessoas que eventualmente assistam esse vídeo. Bom, eu diria assim, eu me orgulho muito da Luz de Fraternidade, todo por meu aprendizado lá, e assim, você observe aquilo que eu estava falando, porque ela tem uma ligação muito forte com a maçonaria de feira. Estrela da Paz, 16 de junho, já funcionário lá. Você vê hoje a Luz da Princesa, tá? Essa agora os Templários, né? Então, você vê como ela acolhe todo mundo. E a Luz de Fraternidade tem uma coisa que nos deixa assim muito orgulhoso, né? Os irmãos de Luz de Fraternidade gostam desse apoio, gostam de fazer social, e isso me deixa muito, muito feliz, né? Todos esses trabalhos. E saber que minha loja hoje é a segunda maior loja da grande loja, se eu não me engano, 230 e poucas lojas aqui na Bahia, e uma loja que sempre foi uma referência de ritualística, uma referência de acolher as lojas, uma referência de irmãos fantásticos. É uma pena que às vezes eu tenho muito, muito amor pela minha loja e tenho muito assim carinho pelos irmãos. Mas às vezes a gente toma algumas posições sem fazer barulho, sem citar, que quando a gente toma alguma decisão, eu pedi aos irmãos que eu gosto muito da minha loja e que alguns irmãos, quando você se posiciona de forma que no seu entendimento, no seu pouco conhecimento, que você acha que eu penso o melhor para a loja, eu não tenho atrito com irmão nenhum na loja, não tenho rancor, não guardo isso no coração e quero que os meus irmãos entendam que eu amo minha loja e amo eles todos. Não tenho nenhum tipo de mágoa no coração, mesmo que as pessoas às vezes estão agindo de forma que eu não acho correto. Por quê? Porque as pessoas mudam, é um momento, às vezes o comportamento de um, então o que é que a gente tem que fazer? É buscar equilíbrio para que a loja continue com essa harmonia toda e ter sabedoria, né? Então eu queria agradecer a meus irmãos, aqueles que estão lá há muitos anos comigo, aqueles que não estão me conhecendo agora, que eu sou uma pessoa que estou de pé à ordem e só quero o melhor para a minha loja. E mandar um abraço para todos os meus irmãos. Muito bem, então é uma honra ter conversado contigo. Pedro Neto, que é um exemplo de liderança, uma capacidade de harmonia e de trazer paz para a loja.
Uma loja como você bem chamou a atenção, plural, com muita gente preparada, com ideias eventualmente diferentes um do outro, liderar pessoas com essa capacidade como você tem, é um privilégio, é uma vocação natural que você tem. É uma honra ter você em nossa loja e é uma honra ter conversado contigo aqui. Com isso, a gente se despede. Até a próxima.